Graças a Deus, louvado seja o Senhor, sejam todos bem-vindos, que a graça, a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo grandiosamente abençoe a sua vida, a sua família. Estamos aqui para mais uma palavra muito abençoada que vem do Senhor. Nós estamos aí nessa série de mensagens, Jesus o grande eu sou, e de algumas das vezes, que Jesus ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, e hoje nós vamos ver, eu sou o bom pastor. Jesus, ele é o bom pastor. Aleluia! Glória a Deus! Eu faço o convite para você que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe, divulgue, nas suas redes sociais, faça o seu comentário também, participe, interaja, enfim, nos ajude aqui, porque quando você faz isso, você dá a entender para o YouTube que o vídeo é bom, que o conteúdo é bom, e o YouTube ele divulga mais. Nossa intenção aqui é que a palavra do Senhor alcance vidas. É o nosso único motivo que a gente tem de estar fazendo o vídeo aqui. Tudo deve ser para a glória do nosso bom Deus. Vamos lá, irmãos. Te convido a abrir sua Bíblia em João 10. Nós vamos ler agora do versículo 11 ao versículo 13, tá? Está escrito assim, Jesus ele disse, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. 12, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Bom, aqui é o suficiente para a gente poder falar, sobre os personagens que vamos ver hoje. Nós vimos no outro vídeo sobre Jesus ser a porta das ovelhas. Além de Jesus ser a porta das ovelhas, o Pai é o porteiro, o curral das ovelhas é a presença de Deus, o lugar do abrigo, da segurança, do descanso, e o ladrão, diferente do que muitos pensam, não é o diabo, não são os demônios, mas o ladrão são os falsos pastores ou líderes, enfim, profetas, enfim, tá? Esse é o significado do que nós já vimos. Hoje, nós vamos ver outros personagens dessa parábola. João 10 é uma parábola, do 1 ao 18, Jesus está falando uma parábola, uma história que Jesus ele conta ali, que tem essas figuras, esses personagens, justamente para ilustrar o que ele quer falar no espiritual, ok? Então, os personagens que vamos ver hoje é, primeiro, o bom pastor, segundo, as ovelhas, terceiro, o estranho, quarto, o mercenário e o quinto, o lobo, ok? Então, nós vamos começar com Jesus, o bom pastor. Opa, esbarrei aqui. Jesus, o bom pastor. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, ele é bom. Ele não coloca que ele é o bom pastor à toa, porque Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Sua graça, sua bondade se mostram nessa parábola da seguinte maneira, preste atenção, Jesus, o bom pastor, dá a vida pelas suas ovelhas. Versículo 11, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Irmãos, ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Ele morreu pelos nossos pecados, para nos dar a salvação, e essa vida que ele fala aqui, além da vida abundante, a vida de paz, de alegria plena, Isso independe do momento, mas é algo no interior, essa vida abundante. Ele está falando também da eternidade, a vida abundante, é a vida eterna. Então, é essa vida que ele vem nos dar, a vida eterna. Ele diz isso lá no versículo 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Uma coisa que fica evidente também nessa parábola, aquelas que são as ovelhas de Jesus, que já já nós vamos entender quem são essas ovelhas que Jesus fala, suas ovelhas,
essas ovelhas não serão arrebatadas das mãos do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. A segunda revelação aqui, a segunda coisa que Jesus fala, que mostra a sua bondade, o seu amor por nós, é que ele vai adiante das suas ovelhas. Vejam comigo o versículo 4, está escrito assim: quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Essa expressão de Jesus, do bom pastor, dele estar à frente, significa, irmão, dizer proteção, o cuidado que o bom pastor tem com as suas ovelhas. Então eu quero te dizer, nesse vídeo, nessa palavra que você está ouvindo, que Deus tem cuidado de você. Deus, ele cuida bem das suas ovelhas, aquilo que é dele, aqueles que são dele, ele cuida bem. Amém? Ele está à frente para proteger do lobo, para proteger do urso, do leão. Vocês lembram de Davi? Aqui no culto, por exemplo, nós abrimos este culto, aonde nós demos esta palavra, no Salmo 23, e é um salmo composto por Davi. Eu creio que a inspiração que Davi teve para compor o Salmo 23 era o próprio trabalho dele. Ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas de seu pai. Assim é Jesus, ele cuida das ovelhas do seu pai. E Davi é uma figura realmente, né, de Cristo, né? Então Davi, ele tem qual a perspectiva de Davi? Bom, eu sendo falho, pecador, fraco, eu consigo cuidar bem das minhas ovelhas. Eu defendo as minhas ovelhas, eu já matei um urso por causa das minhas ovelhas, eu já defendi as minhas ovelhas do leão. Que dirá o Senhor? Por isso ele abre o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E era a preocupação que ele tinha, não deixar faltar nada. Vejam que quando Davi desce à guerra, e ele vai levar comida, né, lá para os seus irmãos, e dali ele desafia o gigante, enfim, ele se coloca, né, na posição de ir lá e lutar com o gigante. Irmãos, antes dele ir, ele pede para alguém cuidar das suas ovelhas. Ele tinha um cuidado enorme. Então ele diz assim: eu sendo fraco, frágil, pecador, eu cuido bem das minhas ovelhas, quanto mais o Senhor. Então essa é a perspectiva que eu tenho, sabe? Quando Davi ele levava as ovelhas dele aos pastos verdejantes, água de descanso, é lógico que isso, no sentido espiritual, Davi entendia bem isso. E é isso que ele quer colocar ali no Salmo 23. E nós vemos no Salmo 23 todo o cuidado que Jesus tem com a gente, irmãos. Ainda no vale da sombra da morte, né, irmãos? O nosso coração. E eu falava aqui para os irmãos que nós precisamos confiar nesse cuidado, que não adianta a gente saber, sabe? A gente saber que ele tem esse cuidado por nós, mas a gente não crê, a gente não confia no momento que é para confiar, né? Então eu falava aqui, às vezes, muitos livramentos que a gente tem, que a gente nem fica sabendo. Então acredite nisso, olha, está escrito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o Senhor está cuidando de tudo, tudo está cooperando. Se você é uma ovelha de Jesus, a sua vida está nas mãos dele, tudo vai cooperar para o seu bem, ainda que você não consiga ver de imediato. Ainda que você considere que alguma coisa esteja te faltando, mas de repente não está faltando, de repente é livramento. De repente isso que você acha que está faltando iria lhe prejudicar de uma outra forma. De repente nem na presença de Deus você estaria. Então, entenda isso, o Senhor ser o nosso pastor e nada nos faltará não é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa, tá certo? E Deus sabe de todas as coisas, é Ele que conduz todas as coisas. Eu dava um exemplo para os irmãos que as ovelhas, elas não dependem delas mesmas. Então, tudo que elas precisavam era Davi, que levava elas, que dava para elas. Assim é Deus, sabe? Um erro grandioso que muitos cometem é viver na força do braço. Nós temos que viver pela fé, irmãos, na fé no Senhor, na fé no Salvador. Amém? Na fé desse Deus que cuida da gente. Então, dar passos precipitados, ficar, sabe, se apressando, angustiado, ansioso, isso não é de Deus.
O Salmo 23 nos ensina a confiar no Senhor, tá? Então, Davi é um bom exemplo disso, desse cuidado que Jesus, ele diz, ele vai adiante da gente, ele está à nossa frente, ele nos protege e ele cuida da gente. Amém? Esse cuidado que também revela o amor, porque quem ama, cuida. O amor do bom pastor, né, que Jesus ele ensinou naquela parábola, naquela outra parábola, sobre as 100 ovelhas, né? A ovelha perdida. Eram 100, Jesus deixa as 99 em segurança e vai atrás da outra. Ou seja, nós vemos aí o cuidado, o amor que Jesus tem, ainda que seja por uma. É por isso que eu falo para vocês, nenhuma ovelha de Jesus é desprezada, é deixada para trás. Acredite nisso. O que nós precisamos, e nós vamos entender melhor isso daqui a pouco, é realmente sermos ovelhas de Jesus. Coloca isso no teu coração. Nós precisamos ser as ovelhas de Jesus. Amém? Já já você vai entender melhor sobre isso. Mas vamos lá. Outra coisa que ele fala aqui, revelando a sua bondade, é que ele tem outras ovelhas de outros apriscos. E o que ele está falando sobre isso? Me desculpa. O que ele está falando sobre isso, irmãos? Ele está falando dos gentios, que são outras ovelhas, de outros lugares, de outras nações, né? Porque que não são judeus, que Jesus ele veio mais ali para os filhos de Israel. Porém, ele chegou a ir até alguns, e a sua igreja deu continuidade a isso, seus apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, pregador dos gentios, apóstolo dos gentios. Então, através da sua igreja, os gentios foram alcançados. É disso que Jesus está falando. Na verdade, nesse versículo 16, leiam comigo, ó, ele está falando da gente também. Presta atenção aí, ó. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Né? Porque aquilo que Paulo muitas vezes falava, né? Para Deus não há judeu e nem grego. Ele fez um povo só. A Bíblia fala em Efésios que Jesus ele derrubou a parede de separação, né? Hoje o que nós temos é a igreja de Cristo, né? A igreja é um povo só. Amém, irmãos? Espiritualmente falando, é essa nação, né, de Deus. Então, da mesma forma, nós somos gentios e nós fomos alcançados por esse amor, por essa graça, por essa misericórdia, por essa bondade. Amém, irmãos? Então, ele é o bom pastor. Glória a Jesus por isso, irmãos. Agora vamos entrar na questão das ovelhas. Tá? Aqui você vai ganhar melhor entendimento, porque Jesus sempre fala aqui, nessa parábola, sobre suas ovelhas. Por que Jesus ele coloca esse pronome possessivo, né? Minhas ovelhas, né? Por que Jesus coloca isso? Jesus diz que conhece as suas ovelhas e é conhecido delas. Examinem comigo o versículo 14. Primeiramente, ó, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então, vai guardando. Depois Jesus fala assim, ó, que ele chama todas, cada uma pelo seu nome. Vejam o versículo 3. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Veja, então Jesus conhece, delas é conhecido e Jesus chama cada uma pelo seu nome. Por que Jesus ele entra nesse campo dessa intimidade, desse relacionamento? Tem tudo a ver com o que nós vamos passar a falar agora, sobre a questão das ovelhas. Sabe por que Jesus fala isso? Porque existem as verdadeiras ovelhas e as falsas ovelhas. É isso mesmo, irmãos. Existem aquelas que são as ovelhas de Jesus e existem aquelas que não são as ovelhas de Jesus. Eu quero dizer para vocês, e talvez o mais triste dessa história, que entenda, eu só estou contando ela para vocês, mas quem realmente, o autor dessa história, dessa parábola, é Jesus.
E ele quis falar exatamente isso, tá? Quem está falando isso é Jesus. Jesus, ele fala que existem as ovelhas que são dele e existem as ovelhas que não são dele. Veja comigo do 25 ao 27. E preste atenção naquilo que Jesus fala para aquelas pessoas que estavam ouvindo, porque todos ouvem, mas alguns creem. E aqui é a diferença. Pegue aí o raciocínio. Leia comigo a partir do 25. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não credes. Ou seja, eles ouviram. Jesus falou para eles, mas eles não creram. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Em outras palavras, era para vocês saberem quem eu sou. Eles não creram. 27. Aliás, 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Olha só que sério, irmãos. Você imagina alguém dentro da igreja ouvindo isso daqui? Mas é o que muitos precisam ouvir. Irmãos, quem me conhece sabe, eu nunca falo diretamente para ninguém. E eu até falei com os irmãos aqui que não cabe a gente julgar, ficar procurando quem é o que não é. A gente tem que se preocupar com a gente. A gente precisa querer ser essa ovelha de Jesus, se enquadrar aqui, porque não adianta eu querer ser a ovelha de Jesus fora daqui. Jesus, ele fala quem é a ovelha dele. Este é o ponto. É nisso que nós temos que nos ligarmos. Mas a verdade é essa. A verdade é que existem pessoas que estão dentro das igrejas e não são ovelha de Jesus. No 27, Jesus ele vai começar a dizer, ele vai dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É no sentido de não só escutar o som, é no sentido de obediência. E eu conheço-as e elas me seguem. O que Jesus está falando aqui? Humildade, mansidão, obediência. A ovelha, nós não somos chamados de ovelhas, ou precisamos ser essas ovelhas verdadeiras de Jesus, porque quando a gente fala falsas ovelhas, na verdade são bodes, biblicamente falando, né? Então, a gente precisa entender que não somos chamados, ou esses que ouvem, que obedecem, que são mansos, obedientes, não são chamados de ovelhas à toa. A ovelha é um dos animais, se não o mais obediente, mais manso, sabe? Então, essa comparação que Jesus ele faz. Em resumo aqui, Jesus está falando que a verdadeira ovelha, segundo ele, ela conhece a voz do bom pastor. Ou seja, ela crê na palavra. A falsa, aquela que não é ovelha, que é bode, não crê. É o que Jesus está falando, não crê. Por mais que ouçam, o que Jesus está falando, por mais que vocês ouçam, por mais que vocês vejam as obras, vocês não creem. Então as pessoas... E eu falava aqui, inclusive, também, irmãos, que existem muitos que têm uma fé seletiva. A crença delas é seletiva. Elas creem em alguma coisa e outras não. Amados, infelizmente, essa pessoa, ela não crê. Porque a pessoa que crê em alguma coisa e não crê em outra, ela não crê. Não existe meio termo, não existe muro para a pessoa ficar em cima. Ou eu estou de um lado ou eu estou de outro. Jesus vai colocar a ovelha à direita e o bode à esquerda. Não existe outro lugar onde as pessoas, muitos querem se enfiar, ficar em cima do muro. Não existe esse lugar. Ou crê ou não crê. Ou obedece ou não obedece. Eu obedeço a alguma coisa. Legal, o pai e a mãe ficam muito felizes com o filho que obedece a alguma coisa. Poxa, irmãos, não é assim. A vida não é assim. O mundo espiritual não é assim. O relacionamento do bom pastor com a sua ovelha não é assim. Não é desse jeito. É do jeito que Jesus está ensinando. A verdadeira ovelha conhece a voz do bom pastor. A verdadeira ovelha conhece o próprio bom pastor. A falsa não. E sabe por quê? Porque a falsa não está interessada nisso. O bode, ele não quer intimidade, não quer compromisso. Chega perto do bode para você ver o que o bode vai fazer contigo.
Eu brincava aqui com os irmãos Gi e tudo, vai dar um coice, vai dar uma chifrada. Assim é o bode é desobediente, o bode é rebelde. Esta é a tônica da parábola. Quando Jesus fala as minhas ovelhas. E quando ele fala as minhas ovelhas, ele está falando que tem ovelhas que não são dele. Agora, em qual sentido isso? Falsas. Parece com ovelha, mas não é, é bode. Biblicamente falando, é bode. Então, as ovelhas verdadeiras, né, ou as verdadeiras ovelhas, conhecem a voz do bom pastor e conhecem o bom pastor. Mas a falsa não. Negócio, não importa quem está falando, o negócio é se está me agradando. Não importa quem é, a questão é resolver o meu problema. É assim que as pessoas veem, né? Eu já vou falar aqui sobre o mercenário, o estranho, o ladrão. É assim que as pessoas veem aí, infelizmente, muitos falsos pastores. Mas o bom pastor, poucos realmente estão querendo. E não adianta a gente querer o bom pastor do Salmo 23 se a gente não quiser ser uma boa ovelha ou a verdadeira ovelha. Vocês estão entendendo? Leiam comigo o versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então, as ovelhas verdadeiras, as verdadeiras ovelhas conhecem o bom pastor. E nós fomos chamados, irmão, para termos relacionamento, para conhecermos a Ele. Conheceis e prosseguis em conhecer ao Senhor. Como é que eu vou conhecer? Com intimidade, relacionamento, comunhão, oração, leitura bíblica, culto. Hoje as pessoas não estão ligando para mais nada disso. Não estão ligando, infelizmente. Por isso nós vemos muitas pessoas na bancarrota espiritual, sabe? Infelizmente, irmãos, tá sério o negócio. Mas a verdade é essa. Poucos são aqueles que estão sendo verdadeiramente as ovelhas do bom pastor. Essas falsas ovelhas, elas podem ser falsas por 3 motivos. E aqui eu estou sendo bem sincero e enfatizo para vocês. Não é para a gente ficar procurando defeito em ninguém, se a pessoa é ou não é ovelha. Isso daqui é para a gente olhar para dentro da gente mesmo. E a cada dia procurarmos ser ovelhas obedientes, humildes, mansas do Senhor, do bom pastor. Mas as falsas ovelhas podem ser falsas por ignorância, desprovidas do conhecimento, ainda não ouviram a verdade, estão em igrejas que só pregam mentira e enganos, infelizmente, tá? Pode ser pessoas ingênuas e geralmente essas pessoas se deixam levar muito pela necessidade e o desespero. E como o mercenário, o ladrão e o estranho se aproveita disso. Mas existem também aquelas pessoas que gostam do engano. Elas preferem o engano. Porque quando chegam numa igreja bíblica que prega a palavra, elas não querem. Elas não querem a verdade. Elas gostam da mentira e preferem ficar no engano. Enfim, por vários motivos, tá? Mas gostam do engano. Esses são os 3 motivos aqui, tá? Então, esses três motivos que levam a pessoa a ser uma falsa ovelha, ou um bode, tá? Significa dizer que essa pessoa pode mudar. Ela pode se tornar uma verdadeira ovelha. Amém, irmãos? E a gente ora para que isso aconteça. Por último, nós vamos falar aqui do estranho mercenário do lobo. O estranho, está escrito aqui no versículo 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Está falando da ovelha. A ovelha não segue o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Já vou falar mais sobre cada um deles. Depois agora o mercenário. Versículo 12 e 13. Nós já lemos, vamos ler de novo. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado
das ovelhas. Felizmente, para o mercenário, as pessoas são só números de membros na sua igreja e números de dinheiro. Infelizmente, é uma realidade que nós estamos cada vez nos deparando mais dentro das igrejas. E eu estou aqui, irmãos, para falar a verdade. Como Jesus aqui, ele está falando, eu falei até que com os irmãos o seguinte, eu só estou explicando o que Jesus falou. Esses dois que nós estamos vendo agora, o estranho e o mercenário, é o mesmo que o ladrão. Os três é uma pessoa só, é o falso pastor, é o falso líder, é o falso profeta, tá? O falso profeta, o falso pastor, ele é o estranho, ele é o mercenário, ele é o ladrão da história aqui. O diabo aqui é o lobo, que a gente viu no 12 aqui, que o mercenário vê vindo o lobo. Os demônios é o lobo na história. E imagine essas pessoas na mão desses mercenários da fé, desses falsos profetas. Irmãos, imagine como é que essas pessoas estão entregues, desprovidas do cuidado, da bondade, da graça. Vejam como é sério o negócio. Mas vamos ver o que significa esses adjetivos dados pelo Senhor aos falsos pastores. Vamos explorar um pouquinho mais cada um deles. Primeiro, o ladrão. O ladrão, ele se apropria do que não é seu. Ou seja, as ovelhas. Então você já viu aqueles pastores que são super pastores? Eles gostam que a ovelha coma aqui na mão dele. Ele não leva essa ovelha até Cristo, a depender de Cristo. E infelizmente existem várias ovelhas que gostam disso. Que não querem ter trabalho, sabe? São preguiçosos, crentes preguiçosos, que querem viver através da comunhão entre as do pastor. Meu Deus. E ali vão e fazem tudo que o pastor, para eles até idolatram aquela figura ali. Enquanto Jesus, ele disse que nós devemos olhar para os frutos, né, para conhecermos a árvore. Mas infelizmente, muitos não estão nem aí para isso. Mas no sentido espiritual, o ladrão, ele coapta, ele captura a mente da pessoa. Ele manipula, ele se coloca como esse super pastor para essas pessoas, para enganar essas pessoas. Eles usam de meios de engano para aparentes adivinhações, uma coisa que está em alta, né? A gente vê aí os falsos profetas. Eles fazem aparentes sinais com o uso da manipulação mental e cai todo mundo, e sopra, e joga. A gente vê cada coisa, sabe? Eu já vi gente pegar, abre a boca, aí enche a boca de água, cospe na boca do outro. Faz cada coisa ali, quer dizer, aquilo que era para ser oculto, vira a promoção daquela pessoa, como se aquela pessoa fosse alguma coisa. Vamos ao mercenário. Você sabe o que é um mercenário? Ele mata por interesse. Presta atenção, porque João 10:10 está sendo revelado. A gente já vai chegar lá. O mercenário, ele mata por interesse. Ele é ganancioso. Eles fazem tudo pelo dinheiro. E não é assim, infelizmente, que está a maioria desses lobos devoradores. Dessas pessoas que, na verdade, em vez de cuidar do rebanho de Deus, estão entregando aos lobos. Paulo disse para Timóteo: farão de vós causa de negócio. Vão querer ter lucro através de vocês. É o mercenário, irmãos. É o que a gente vê hoje, quando a igreja, infelizmente, se transformou numa empresa.
E os empresários da fé fazem negócios com as almas. Irmãos, essas pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Elas não sabem. E eu digo para você, você tem que dar valor à tua alma. A tua alma vale o sangue de Jesus. O pastor e bispo da tua alma se chama Jesus Cristo, não é homem nenhum. Eu falo aqui com os irmãos, eu sou alguém que Deus colocou como pastor. Eu não sou pastor, eu estou com um. E para auxiliar, ajudar, mas o pastor da sua alma se chama Jesus Cristo. Quem te comprou, quem te resgatou, quem morreu pelos seus pecados foi Jesus. Aleluia! E muitos, infelizmente, irmãos, estão usurpando o lugar do Senhor. Então, o mercenário, ele faz isso. Tudo que ele faz é voltado para o dinheiro. Esse que aconteceu agora aí, que foi pego lá, um pastor lá, praticamente uma quadrilha, fazendo telemarketing, vendendo oração e milagre. E isso daí, irmãos, entenda, aquilo dali que foi feito de uma forma mais vulgar, mais escancarada, sei lá, irmãos, isso acontece sutilmente dentro das igrejas. As pessoas estão querendo vender bênção, querendo vender milagre, querendo vender oração. E sabe por quê? Porque as pessoas não entenderam ainda o que é a graça de Deus. Por isso que eu estou falando para vocês, muitos são ignorantes, muitos não têm conhecimento do que é realmente a graça. Do que é realmente a graça de Deus. De que a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, os milagres de Deus não são negociados. Não são negociados. Deus não vem, Deus dá. Ele já deu, Ele abençoou através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas muitas pessoas desesperadas também, ingênuas, necessitadas, muitas pessoas em estado terminal. O delegado falando da investigação, pessoas em estado terminal, já fizeram de tudo e não conseguiram, mas ainda tem dinheiro. Muitas vezes pega com a agiota ou então um empréstimo para poder pagar ali aquela pessoa que diz que vai fazer uma oração e que na verdade nem aquela pessoa era, porque ele pagava uma porção de pessoas para ficar falando, fazendo a oração no nome dele, inclusive menor de idade. Isso é um dos escândalos, e fora os outros, vários que a gente vê por aí, muitas vezes envolvendo dinheiro. Recentemente, você sabe muito bem de quem eu estou falando, alguém que se dizia lá, pastora, que mata o marido, que também era pastor, mata por causa de dinheiro. Então, é isso que acontece, infelizmente. Mas aí muitas pessoas, entenda a parábola, que é a tônica da parábola, não é para você se escandalizar e dizer, então eu não quero mais igreja, pastor é isso, pastor é aquilo. Não, existem pessoas sérias. Procura, ainda que seja longe da tua casa. Não vá aonde é mais perto, vá aonde tem a palavra verdadeira de Deus. Aonde você ouça o bom pastor realmente falando contigo, que é quando as escrituras são expostas, são pregadas com verdade, com seriedade. Amém, meus irmãos? Então, esses mercenários, eles exploram a suposta fé das supostas ovelhas, pois também muitas delas são interesseiras. Muitas pessoas caem nessas arapucas porque são interesseiras. O único objetivo delas estar dentro de uma igreja é porque elas querem que a vida delas sejam resolvidas. Por isso que há congresso, não sei das quantas, campanha, não sei das quantas, as pessoas elas são mantidas dentro da igreja porque é oferecido sempre algo para elas. Então se perdeu aquela genuinidade da pessoa ir para a igreja para adorar, para louvar, para aprender, para servir. Não, as pessoas querem sempre ter alguma coisa. E muitas enchem a boca para dizer assim, a reunião, igreja não é lugar de reunião. Quem tem reunião, onde tem reunião, é empresa. A igreja tem culto, lugar de adoração, lugar de louvor, lugar de aprendizado. A ovelha entende isso. É o que Jesus está falando aqui. A igreja entende, a ovelha entende isso. E a ovelha não está procurando essas coisas. A ovelha verdadeira, ela quer a boa palavra. São poucos, irmãos, mas ainda tem.
E eu creio, muitas dessas também que estão aí perdidas, que estão aí desorientadas, são ingênuas e ignorantes, elas também se tornarão ovelhas do Senhor. Elas vão ouvir a verdade e uma hora a ficha vai cair, uma hora a venda vai cair. E o caso mais difícil é aquelas que gostam do engano. Essas é um pouquinho mais difícil. E tem muitos que gostam daquilo que é errado. Infelizmente, irmãos. Então, os mercenários, eles matam, esses falsos pastores, eles matam espiritualmente essas pessoas e as afastam cada vez mais de Deus. O estranho, ele não tem nada a ver, a palavra já falei estranho, não tem nada a ver com a fé, não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com Cristo. No sentido espiritual, são cheios de heresias, destruindo a boa doutrina e os bons costumes do evangelho. No versículo 10 aqui, nós encontramos as 3 características do falso pastor. Leia comigo a primeira parte. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Essas aqui são as 3. Quem é que rouba? O ladrão. Quem é que mata? O mercenário. Quem é que destrói? O estranho. Esses 3 Jesus fala na parábola. Ele está falando de um grupo de pessoas só. Os falsos pastores, falsos profetas, falsos bispos, falsos apóstolos, ou seja, falsa liderança. Aqueles que ensinam. Tá? Não ouça o ladrão. Não siga o estranho. E fuja do mercenário. Tudo isso, irmãos, Jesus, ele ensina aqui. Amém? A gente fala essas coisas, mas é com muita tristeza, porque a gente está vendo que a igreja, infelizmente, a maioria, está cada vez mais seguindo o ladrão, ouvindo o estranho, se aliançando com o mercenário. Mas eu creio, irmãos, que a palavra de Deus, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu creio nisso. E por isso que eu continuo pregando o evangelho. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo fale muito mais no seu coração, que Deus te abençoe grandiosamente, mais uma vez, você e sua família. Deixe seu like aí, faça seu comentário, qualquer dúvida que você tem sobre a parábola, sobre aquilo que foi exposto, coloque aí, a gente vai te responder, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, irmãos.